Bom, o caso Argentina, um caso internacional de investigação. Até fiz uma alusão aqui. É uma página em branco, com alguns risquinhos aqui, alguns apontamentos. É uma boa analogia. É uma boa analogia. O que se sabe até agora? O que a sociedade precisa ficar sabendo assim, desse caso aí? O que pode ser divulgado a respeito disso? Na verdade, por minha vontade, eu não divulgaria nada. Mas o caso tomou proporções. Mas né? A gente tem a obrigação, dada a repercussão, de falar apenas o que eu posso falar. Né? Você sabe que eu não posso falar tudo que eu teria que falar, mas vamos lá. O que nós temos de concreto, Marco? O que nós temos de concreto? Nós temos um carro, um sedã Volkswagen branco, placas da Argentina, localizado pelos mergulhadores, primeiro pela equipe aqui dos bombeiros de Veranópolis, que detectaram via sonar um grande objeto metálico. Lá no Rio da Prata, entre Veranópolis e Antônio Prado. Vila Flores e Antônio Prado. Perdão, Vila Flores e Antônio Prado. Eu até poderia questionar e não querer trabalhar essa ocorrência. Não, aquela margem está mais para Antônio Prado. Mas não é o caso, entendeu? Porque tem ali... Porque a gente não tem nem a certeza se esse carro ele desceu via Antônio Prado ou por Vila Flores. Mas, enfim... Ele estava vindo de Antônio Prado ou indo de Vila Flores para Antônio Prado? Não sei. Não sabe também? Não sei. O posicionamento onde o carro foi encontrado e a questão da vegetação nos indica uma maior possibilidade dele estar vindo por Vila Flores. Porque quando desce, para quem conhece, a maioria dos nossos ouvintes conhece melhor do que eu aquele terreno, tu desce aquele pedaço de chão batido, faz uma curva acentuada à direita e passa, não dá nem para chamar de ponte, é uma picada que se foi feita ali. E ele teria uma maior possibilidade de ser encontrado vindo de Vila Flores, porque se tu desce por Antônio Prado, tem muita árvore, tem um barranco, tem até uma espécie de mirante, até uma prainha que dá ali naquele ponto do Rio da Prata. Era mais difícil de cair ali, né? Justamente, era mais difícil de cair, até porque o carro foi encontrado tombado, com as rodas para cima, o que indica alguma velocidade quando ele adentrou ao rio. Né? Como é que ele caiu, como é que ele não caiu, estamos investigando. E também ele foi encontrado a mais de 30 metros para dentro da margem. Não é filme que o cara vem correndo, passa numa ponte, pula e o carro é projetado para dentro do manancial de água. Possivelmente esse carro ele tenha tombado na margem e, segundo o relato dos moradores locais, havia correnteza, estava forte a correnteza naquele dia em que supostamente ele tombou, no dia 28, porque nem isso nós temos certeza. Porque tudo começou com uma fofoca entre caminhoneiros, que caiu na bodega, e daqui a pouco a Brigada Militar de Vila Flores recebeu um contato de um suposto sobrinho argentino, morador de Buenos Aires, de que o tio estava desaparecido e que o último sinal de GPS teria dado exatamente no ponto onde o carro foi GPS encontrado. do carro ou de algum aparelho celular? Não sei. Não tem? Não sei. O que eu sei é que o ponto dado por esse suposto sobrinho desse suposto desaparecido teria dado exatamente no ponto do tal do GPS. Pois bem, soldado Eldro entrou em contato conosco. Eldro, vem na delegacia, vamos fazer a ocorrência para startar os mecanismos de busca. Eldro André Domeneghini, que é o comandante ali em Vila Flores. Que, aliás, é um camarada que, desde que eu estou aqui, vale o elogio. Vale o elogio. Um belo policial. Sempre parceriando com a Polícia Civil. Eldro vem. Aí o Eldro veio, deu o contato, deu os relatos. Até a comunicação é meio complicada pela língua, né? Porque o espanhol lá não é...
Eles não fazem muita questão de falar devagar, então até a compreensão se torna um pouco mais complicada. Veio, o Eldro veio. Ele tinha algum contato da Argentina já. Esse contato ele recebeu, né? Segundo ele me passou. Então seria o senhor que chama Oswaldo Bonfantino, 72 anos, morador de Buenos Aires. Certo. Segundo o relato deste suposto sobrinho, o seu suposto... Veja bem que eu estou enfatizando o suposto, porque nós não temos certeza de nada ainda. Este suposto tio teria dado o último sinal de GPS naquele ponto, no dia 28, com o carro tal. Eldro, consegue foto? Consigo, me mandou a foto. O Virtus na Argentina chama Vento, mas é o mesmo carro. Fomos atrás, fizemos a ocorrência de desaparecimento, listamos o veículo e imediatamente fizemos contato com a polícia de Buenos Aires. A polícia de Buenos Aires nos passou todas as informações possíveis que nós requisitamos. Consulta veicular, identidade do suposto desaparecido, a esposa do suposto desaparecido e o tal do sobrinho. Veio a resposta muito ágil da polícia argentina, muito ágil, nos passou toda a documentação vinculada. Não há registros imigratórios, deveria haver o registro imigratório no ingresso da Argentina em território brasileiro. Não há. Nós conseguimos uma leitura de placa de ingresso no Brasil, que realmente esse veículo ingressou no Brasil no dia 28. Por onde? Por Erval Seco, lá em cima. Tá? Porque as nossas LPRs, os nossos sistemas Erval Seco é próximo a Frederico Westphalen. Lá em cima que é a fronteira com a Argentina. Muito provavelmente Dionísio Cerqueira, que vem de lá. Eu te confesso que eu desconheço, tá? O que eu tenho de concreto é isso oficializado por documento de rastreio. As nossas LPRs, elas não buscam placas estrangeiras, elas estão configuradas apenas para leitura de placas no formato Brasil. Então, nós não sabemos o trajeto feito entre Erval Seco até este veículo ser encontrado no Rio da Prata ontem. Detalhe, este veículo ele foi roubado em Buenos Aires no dia 27 de maio, ou seja, um dia antes do último sinal de GPS e no mesmo dia em que esse veículo deu entrada no Brasil, sem confecção de qualquer documento imigratório. O Corpo de Bombeiros foi muito bem, com o sonar localizar o objeto metálico. Comentei com a Dani ainda ontem, foi ontem, né, Dani? Que poderia ser aquele veículo que foi acidentado em novembro do ano passado, que gerou até uma morte naquelas cheias de novembro. E não se confirmou que é realmente esse veículo. O veículo Onix está lá agora. Não sei onde é que está esse veículo. Ele não foi retirado. É que não foi retirado até porque não teve nenhum pedido para a Polícia Civil, eles não têm nem interesse, porque certamente é perda total. Muito embora eu entenda que tem que ser retirado por uma questão de poluição ambiental. Mas tudo bem. Nós não podemos fazer tudo também. Não. Esse veículo ele foi encontrado. O mergulhador, antes da retirada, já nos alcançou a placa veicular que bate com a tal da placa que o suposto sobrinho deu do suposto tio. Só que esse carro foi roubado em Buenos Aires dia 27, um dia antes do último sinal de GPS, no dia 28, que é o mesmo dia do ingresso dele no Brasil. Só que ele foi roubado e o proprietário não bate com esse suposto tio. É outro proprietário. Porque, às vezes, nós sabemos que, às vezes, há falsas comunicações de furto e roubo de veículos para acionamento de seguro veicular. Nós não sabemos ainda. O carro foi retirado e, no interior do veículo, se achou a chave do veículo
e os documentos. Do seu Oswaldo Bonfantini. Bonfantino. Então, fecha com essa primeira informação. O que nós temos de concreto é um veículo, de fato, emplacado na Argentina, bate com a ocorrência de roubo do dia 27 de maio e os documentos pessoais do Oswaldo Bonfantino estavam dentro do veículo. Essa pessoa existe na Argentina, um senhor de 72 anos. A questão é como que um senhor de 72 anos de idade, que não era o proprietário do carro, estava com este carro em Vila Flores, no meio de uma das maiores tragédias da América Latina, dentro de um rio, num carro que não era dele, que no dia anterior tinha sido roubado. Tá, mas e aí o seguinte, para vir de Buenos Aires, se foi roubado em Buenos Aires dia 27, ele deve ter rodado 36 horas ou 20, quantas horas para sair de Buenos Aires e chegar em Vila Flores. Justo. Se fizer o trajeto aqui, que eu acredito que mais perto seja São Borja, para ir para Buenos Aires de carro, não é meio turno de viagem. Não, só de Uruguaiana a Buenos Aires são 500 quilômetros. Só de Buenos Aires é Uruguaiana. E quem vem lá, de Uruguaiana a Vila Flores, por exemplo, mas ele estava lá por Erval Seco, no outro extremo. Bom, o fato das nossas, dos nossos a folha em branco, né? O fato dos equipamentos brasileiros não lerem placas estrangeiras nos dificulta bastante o trajeto. O que poderia acontecer, que é uma das linhas investigativas? Os roubos de veículos entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, muitas vezes as organizações criminosas eles roubam ou furtam esses veículos, cruzam a fronteira, eles se cruzam e ele é esquentado, ele é clonado, ele é modificado para se vender no outro país. Então, um carro roubado em Porto Alegre, ele pode cruzar o Paraguai, o traficante ele troca por droga, volta com a droga e o carro fica na Argentina, ou no Paraguai, ou no Uruguai, para esquentar. Ele é comercializado naqueles golpes que os brasileiros adoram cair, o carro vale 100 mil reais, o cara está vendendo por 40, que oportunidade, vou comprar este carro. E o cara não pensa que se a tabela de mercado do veículo é 100 mil e o cara está oferecendo por 40, deve ter alguma coisa estranha. Mas o brasileiro, aqui a nossa região é prodígia nisso, sempre do camarada cair num golpe, querendo obter uma vantagem absurda. Né? É a mesma coisa o pessoal da nossa região aqui que não quer trabalhar e quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Né? Invista R$10 em bitcoins e ganha R$1 milhão. A galera vai lá e deposita. E depois vai na delegacia registrar. Ele me prometeu que se eu botasse R$100 em 48 horas, eu teria 10 mil. Bom, estamos falando de valores irrisórios. Mas eu estou falando eu estou falando do coelhinho da Páscoa, né? Segundo consta aí, tem valores milionários envolvidos, não, né? Eu só dei um exemplo chulo. Tá? Tem gente que investe 15, 20, 100, 200 mil reais porque acha que em 48 horas vai ter um retorno de 5 milhões de reais. E o pessoal continua insistindo e depois vai na delegacia exigindo que nós recuperemos o dinheiro dele. Tem que ir antes na delegacia, né? Mas a boa notícia é que há pessoas que nos procuram antes. É o golpe do nudes, o camarada que vê a menina postando foto pelada. Manda uma foto pelada tua também. O cara vai lá e manda. Aí vem o suposto tio, vai ter que me pagar. Delegado de polícia. Um delegado de polícia. E muitos chegaram. Não, mas o delegado, olhando para mim na delegacia, não, mas o delegado me existiu. Tá, mas qual delegado, cara? O delegado falando, tá, mas o delegado sou eu. Tu não parou para pensar que eu não era aquela pessoa? Então, são mistérios. Não, mas é bom que a pessoa procure alguma autoridade. Golpe, né? Procura o banco, É o que a gente fala. Liga para a rádio aqui que a gente explica bem. Eu já cansei de falar. Liga para a rádio que o pessoal vai explicar tão bem quanto a Polícia Civil, de tanto que a gente conversa. Em suma, é muito possível que nós espeçamos cartas rogatórias à polícia argentina. O que é uma carta rogatória? Uma carta rogatória são coisas que a gente só estuda na faculdade de Direito, mas de vez em quando acontece. Que é o quê? É um pedido formal de uma autoridade jurídica brasileira para outro país, para que as autoridades daquele país
tomem as diligências que nós não podemos fazer porque nós estamos no território nacional. Por exemplo, alguém pode dizer por que não fez uma chamada por vídeo? Porque tem que ter autoridade lá para ouvir. E essa autoridade lá tem que ser provocada pela autoridade daqui, formalmente, segundo as regras de direito internacional. Para ter validade. Para ter validade aqui, porque eu não posso ter um depoimento. Não é assim, ó, vou te passar um áudio no WhatsApp. Não é assim que a polícia funciona. Esse senhor está vivo? O que a família falou dele? Ou ele está desaparecido? Marco, o fato dos documentos dele estarem no carro não me dão a certeza que era ele que estava conduzindo o carro. Porque o carro já é um objeto proveniente do ilícito. Ele já foi roubado à mão armada no dia 27 em Buenos Aires, 27 de maio. E ele foi dado um sinal de GPS, que a gente não sabe se era de um rastreador do veículo ou se era do telefone celular. Esse carro vai ser periciado? Certamente será periciado. Já foi para já ficou aqui? Ele está recolhido e eu estou em luta com o Detran, porque o Detran não aceitou o nosso pedido de remoção porque é um carro estrangeiro. É só mais um absurdo que nós temos que lidar no dia a dia que não aparece para as pessoas, mas eu faço questão de vez em quando dar umas pinceladas não para as pessoas entenderem, mas só para demonstrar que nada é fácil para a Polícia Civil. Tem algum documento que autorizava a condução do veículo pelo Oswaldo no interior do veículo? Nada. Não tem nada. Esse carro é um carro roubado, ponto. Achamos os documentos do Oswaldo, ponto. A chave estava dentro, sim. O veículo estava tombado, com todos os vidros fechados e uma pequena fresta do lado do motorista. O que pode ter acontecido? O carro caiu no rio, tombou, porque ele foi encontrado tombado, certo? Com as rodas para cima. Com as rodas para cima. O motorista pode ter conseguido ainda abrir, enquanto ainda tinha ar dentro do carro, porque depois que tem água dentro ele não consegue pela pressão exercida pela água. Ele pode ter saído e a água levado. Eu demandei, e foi prontamente acolhido pelos bombeiros, que as buscas fossem retomadas pelos corpos, porque os mergulhadores no entorno do veículo não acharam nenhum corpo. Fecha essa informação até pelo fato de onde o carro foi encontrado. Porque o carro ele não tinha uma velocidade a ser empregada, tampouco uma faixa elevada para que ele pudesse desenvolver 60, 70, 80 km por hora para que ele tivesse pulado e se afastado da margem do rio. Então, possivelmente, ele tenha tombado e, enquanto ainda tinha ar dentro do carro, a correnteza levou ele até cerca de 40 metros da margem daquela estrada. Porque ele não teria velocidade para ser imprimida naquele momento. Nesse meio tempo, o camarada sai do carro e aí as águas levaram ele. Hoje é 7... Suposição. Estou trabalhando com suposições. Estou trabalhando com... Não tem nada que me indique que esse carro ele tenha sido, entre aspas, desovado, simplesmente abandonado. Até porque não faria sentido um carro roubado na Argentina no dia 27 e ser abandonado no dia 28 em Vila Flores. Não faz sentido. Mas eu também não descarto essa possibilidade. E os familiares não sabem onde está o Oswaldo Bonfantino? Os familiares nem ao menos fizeram a ocorrência de desaparecimento dele. Que é mais um dado interessante no inquérito. Esse é um inquérito que a gente chama de cooperação internacional. Ou seja... Você é o primeiro aqui em Veranópolis? Em Veranópolis é o primeiro. Em Veranópolis é o primeiro. Nós vamos ter que estabelecer uma cooperação internacional entre as polícias de Veranópolis, que no caso a cooperação é firmada pela Polícia Civil do Estado, né? Representado pela Polícia Civil de Veranópolis, com a Polícia de Buenos Aires. Por quê? Porque eu quero saber, e eu vou descobrir agora o que aconteceu em Buenos Aires. Como é que este carro foi roubado de um terceiro proprietário legítimo do veículo e parou na mão, supostamente, de um senhor de 72 anos de idade. Porque esse caso, ele nasceu, como a gente fala na polícia, ele nasceu quadrado. E a gente tem que arredondar ele. Descarta alguma ida até Buenos Aires? Não, já estou, inclusive, manejando
a remessa de policiais nossos para Buenos Aires para tomar essas oitivas, o que seria mais célere Porque daqui a do pouco que a polícia de fazer. Buenos Aires tenha um interesse e aqui tenha outro interesse. Não, o interesse primeiro interesse da polícia de Buenos Aires é desvendar o crime de roubo do veículo, até para saber se essa comunicação de crime é verdadeira ou se ela é falsa. E aqui a Polícia Civil, Veranópolis, tem que saber Eu tenho que achar uma vítima em como é que tese esse carro está falecida. parado aqui. Os mergulhadores dos bombeiros, a nossa solicitação, eles retomaram, retomando a fala anterior, eles retomaram as buscas agora às margens do Rio da Prata, porque se havia correnteza, o carro ele já foi levado até um ponto bem mais longe do que seria esperado da margem do rio, quer dizer, de um corpo. Então, o corpo ele tem a tendência, pela composição daquelas águas dele, a afundar, mas na medida em que o corpo vai se decompondo, vão se gerando os gases internos e ele sobe. Uma hora o corpo vai subir. Vou dar o exemplo da Sandra. Lembra da Sandra, que foi levada pelas águas na cabeceira da ponte do Rio das Antas, lá na tragédia, no início do mês de maio? Ela foi encontrada mais de 20 dias depois no Rio Taquari, em Santa Teresa. Ou seja, possivelmente esse corpo afundou e depois ele emergiu. Então, eu solicitei e desde as 7 da manhã a equipe de mergulhadores e também do Corpo de Bombeiros de Veranópolis estão nas buscas deste corpo, desse suposto corpo, que nós nem ao menos sabemos se efetivamente tinha um corpo dentro do carro. Esse está complicado. Mas é desafiador, né? Mas no final da história nós sempre descobrimos. Leva mais tempo, leva menos tempo. É o que eu sempre digo. O tempo das pessoas é um, o tempo da polícia é outro, o tempo do Ministério Público é um, o tempo do Judiciário é outro. São timings diferentes que, de regra, eles não fecham. Bom, delegado, perguntas? Daniela Farenzena Afonso, não? A Daniela que ontem, logo cedo, estava envolvidíssima com essa situação aí. A Daniela quase tem sido o meu despertador diário. Quase. Bom, delegado, mais algo aí na cidade aí? Aquela situação de mais um desaparecido aqui em Veranópolis não... Eu não consigo entender. Esse é o mistério do Espírito Santo, cara, porque surgiu uma informação e de que haveria na Defesa Civil. Aparece na Defesa Civil, só que eu não fiz essa ocorrência. Quem faz a ocorrência em Veranópolis sou só eu. E eu não fiz essa ocorrência. Eu quero que alguém me diga de onde surgiu. Eu também quero saber. Se tu descobrir isso, me avisa. Nós estamos buscando e ninguém nos dá uma margem de raciocínio, né? Eu tenho que pontuar duas coisas. 2 elogios. Eu tenho que elogiar muito o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual, no trabalho na 437. Incansáveis. Ontem eles nos deram um apoio tremendo, porque nós tivemos que bloquear a 437 enquanto o Corpo de Bombeiros e as equipes de mergulhadores faziam. Eu tive até que discutir com alguns caminhoneiros, que eles estavam bravos, que eles não estavam passando, sendo que a culpa da 437 está naquele estado é de parte de caminhoneiros que não respeitam a pesagem máxima de 25 toneladas e o comprimento máximo de 14 metros dos seus caminhões. Tá? Tem que chegar no supermercado? Tem. É o trabalho deles? É. Só que eles não respeitam se não tem uma viatura policial. Eles são mal educados e, mais do que mal educados, eles exercem uma indiferença ímpar com toda a região, porque todo mundo precisa se locomover. Veículos de até 25 toneladas e no máximo 14 metros são os únicos autorizados. A estrada de Vila Flores e Antônio Prado, ela está caindo. Se esses caminhoneiros, com essas cargas excessivas e cumprimentos excessivos, continuarem passando, nós vamos perder em poucos dias o pouco que restou da RS 437. Já foram colocados tubos de concreto, foram colocadas sinalizações, tanto em Nossa Senhora, tanto na entrada do Barro Preto, quanto lá embaixo em Nossa Senhora do Caravaggio, tanto lá em Santana, lá para o lado de Antônio Prado, e os caminhoneiros, sim, os caminhoneiros não respeitam. Querem ficar bravos? Fiquem,
Mas a culpa é de vocês, que a estrada tá do jeito que tá. Deveria estar asfaltada já há mais de 10 anos? Sim. Incompetência do governo do estado? Sim. Mas a situação posta é essa. A estrada está caindo, tem diversos pontos. Eu, com caminhonete 4x4, já tenho que ir a 2 por hora para não dar um acidente. Ontem eu só não cheguei mais cedo lá no ponto onde os bombeiros estavam atuando, lá no Rio da Prata, porque tinha uma carreta de 30 metros. Ou seja, mais do que o dobro permitido, e ela ia, era cena de filme. A boleia estava indo na frente, obviamente, né, o caminhão, e toda a carreta, ela ia em zigue-zague, derrapando, e eu não sei como é que essa carreta não tombou na ribanceira, por causa de um irresponsável que tinha que ter sido recolhido o caminhão e ele autuado e perdido a carteira. Porque tem quase um outdoor na entrada do Barro Preto dizendo que só pode até 25 toneladas e no máximo 14 metros. E a PRE, se não está lá, as pessoas não respeitam. Assim como a própria Polícia Civil teve que fazer barreiras lá nos primeiros dias de maio, ali no Belvedere do Espigão, porque eles não respeitavam os cones e os funcionários do DENIT. Nós tínhamos que botar uma viatura ostensiva para impedir que o turismo da tragédia fosse feito. Porque o problema maior não é esse camarada irresponsável morrer. Se ele quer morrer, ele pode se matar, não tem problema nenhum. Não é crime cometer suicídio. Agora, nós temos que respeitar a segurança dos operadores do DENIT, que hoje eu estou para elogiar, porque realmente estou vendo, apesar de tantos absurdos que acontecem, os órgãos públicos estão funcionando e muito bem. O DENIT está fazendo um trabalho fantástico. Eu já desci algumas vezes a 470 nesse, com risco, e ainda tem o nosso ponto crítico. O Portes, o chefe da PRF, pode falar com mais propriedade, mas eu conversei com ele ontem, porque até isso, e outro elogio para a PRF, eu solicitei que a PRF escoltasse a equipe de perícia do Instituto Geral de Perícias de Bento Gonçalves para fazer o atendimento do falecimento do Batata. Do Menin. É. Porque senão eles não chegariam para fazer tanto o levantamento de local de morte violenta, quanto a remoção do corpo para fazer a necropsia em Bento Gonçalves. E ainda tem os irresponsáveis, para não dizer mais, que eu estou ao vivo, que insistem em desrespeitar regras básicas. Se tu tens o chefe da Polícia Rodoviária Federal dizendo que não pode passar, se tu tem o chefe da Polícia Rodoviária Estadual que diz que não pode passar, se tu tem o delegado de polícia que diz que não pode passar, e ainda assim o camarada passa, se não fosse no Brasil, o cara estava preso. Aliás, o Brasil é o único lugar que o cara comete um crime e não vai para cadeia. Nós prendemos um traficante terça-feira, com bastante pedra de crack, lá com investigação, com múltiplos antecedentes. Onde é que ele está agora? Está solto. O Brasil é o único país do mundo em que o camarada comete um crime e não fica preso. É outro mistério. É aquela coisa enxugando o gelo, né? A gente vai seguir. E ainda Veranópolis tem que dar graças a Deus que tem policiais excelentes. Não são bons, são excelentes. Que se fosse um mais ou menos já tinha ido embora. E pela força do empresariado, a força da comunidade, que nos aporta, nos suporta, e está sempre do nosso lado, nós seguimos o nosso trabalho. Porque eu vou te dizer, se fosse em outra cidade, esses meus excelentes policiais já tinham ido embora. Delegado, obrigado pelo bate-papo e vamos aguardar notícias todas da Polícia Civil aí, com em especial esse caso internacional. Cartas rogatórias. Cartas rogatórias. Lembra lá nos anais do processo penal. É processo penal, né? Não, até nas duas. Tem nas duas, né? Mas Nas quando duas que vai acontecer uma carta rogatória? acontece? Carta rogatória. Marco, Oi? só uma atualização. Antes vocês falavam sobre os óbitos aqui em Veranópolis. De acordo com a Defesa Civil, aquele sexto óbito que contava como não identificado saiu. Agora, já faz alguns dias da Defesa Civil, só estão os 5 nomes que nós temos. E o real, né? Nada fizeram mais do que a obrigação deles. E era o real. Bom, delegado, até uma próxima. Até a próxima. 10h39, intervalo.